Fale, Wagner, tudo bem? Fale, Brito, como é que você tá? Tudo bem? Márcia, olá. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu tentar chamar o João, sem perda de tempo. Já estou te chamando, João, ainda nas lives. Fale, João, salve Capilé. Fala, Fábio, beleza, rapaziada? Beleza, meu amigo. Olha só, a luz só tá muito Essa luz forte. aqui tá zoada, hein? Pois é. Você, você é um anjo, está com auréola. Rapaz, eu acho que vai ficar ruim. Bom, Olá, Ritinha. deixa eu fazer o seguinte, Oi, tentar sair aqui e migrar para um lugar melhor, pode ser? você vai sair? Tá, beleza. Sai aí, eu vou apresentando mais ou menos aqui pro pessoal. Quando você estiver pronto, eu te chamo de novo. Boa, boa, Fechou? valeu. Fechou, valeu. Valeu. Então, pessoal, boa noite, todas e todos. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, seria o 111º aniversário do Andaraí Atlético Clube. Na verdade, não seria, né? Porque é um clube que ainda está na memória afetiva dos andaraienses, né? Mesmo quem não viu o clube, mesmo quem às vezes até duvida que ele existiu, tem isso como, né? Tem o clube como um traço de identidade aqui do bairro. Então a gente está trazendo hoje um pouco dessa história, né? Para quem não conhece. E também a gente vai explicar como é que foi o processo de criação dessa camisa aqui da Otaner, né, que a gente vive anunciando. E o João vai falar um pouco do trabalho de mestrado dele, que o mestrado foi em cima do Andaraí Atlético Clube. E enquanto o João se ajeita, eu vou fazer uma propaganda aqui de um outro camarada do subúrbio, do Meia, o PH, um cara muito preocupado com a leitura, muito preocupado com a memória do subúrbio. E aí ele criou fanzines, né? Os fanzines eles eram muito comuns ali nos anos 30, anos 70, e ele está resgatando essa ideia do fanzine, que é uma revista para fãs feitos artesanalmente, né? São livretos de 4 páginas, 16 páginas, 24 páginas no máximo, que retratam, né, contam pequenas histórias sobre, especialmente, o Grande Meia. Então, estou aqui com alguns desses fanzines que estão à venda na Belle Époque, na Quintino Futebol Clube, lá em Botafogo, na Belle Époque do Meia, e diretamente com a deriva dos livros errantes. Então, ó, eles fizeram o Grande Meia Futebol Clube, que é uma série de livretos que tenta resgatar histórias dos clubes ali do Grande Meia, Engenho de Dentro, Japoema, Metropolitano. Tem um sobre o Bangu, o título do Bangu, né, de campeão do mundo, lá nos Estados Unidos. O que conta a história do Campo Grande, que foi campeão da Taça de Prata e tal. Então, assim, e um dos mais legais que eu achei foi esse aqui, que fala do Clube do Samba, João Nogueira. Então, livros de excelente acabamento, muito bem feitos, e a gente está conversando com eles aí para a gente ter uma surpresa daqui a pouco para vocês, tá bom? Deixa eu chamar o João. Aproveito aqui, olá Kleber, escritor da Lama à Grama, que tem um livro muito interessante. Aí, João, Salve. o Kleber, escritor, está aqui acompanhando a gente, que escreveu aquele livro Da Lama à Grama, onde Sim, ele sim, conta as aventuras dele na terceira divisão do Rio de Janeiro, né? Então, muito bom. obrigado, Kleber. E o Kleber está escrevendo um livro sobre Andaraí Atlético Clube. A gente vai... Sim, ele conhece o PH também. A gente vai te chamar aqui numa outra oportunidade para conversar, né? A gente falou contigo pelo direct. E, pô, vai ser um prazer. João, vamos começar? Vamos nessa, vamos nessa. Então vamos lá, João. 9 de novembro de 1909. Fala um pouquinho, como é que foi a fundação desse time aí? Como é que foi a fundação do Andaraí Atlético Clube?
Bom, boa noite aí a todos os presentes nessa live. Mais uma vez aí com o camarada, com o Fábio, na nossa página que está crescendo, né? Seguinte, né? O Rio de Janeiro, assim como outras grandes cidades do mundo, né, vinha experimentando aí a novidade esportiva, né, que era o futebol. E aí iam surgindo muitos clubes, né, por espalhados bairros e regiões da cidade. E como o Andaraí já estava se pavimentando como uma região fabril, não podia ter sido diferente a origem do clube que levaria o nome do bairro, né? Segundo as nossas pesquisas, né, e baseado em outras pesquisas como do Raimundo, né, Raimundo Quadros, aquele livro bem bacana até que você emprestou, Fabão, aqui, ó. Houveram outras tentativas de se criarem nomes, clubes com o nome do Andaraí, mas o que se firmou mesmo foi... João, deu uma travada aqui para mim. Será que travou o pessoal também? O João travou aqui. Espera aí, João. Deu uma travada. Aí. Recuperou. Bom, é isso. Então o clube tem uma ligação inicial muito forte com a fábrica Cruzeiro, né? Onde hoje é o condomínio Solares da Torre, Tijolinho, popularmente conhecido como Tijolinho. O clube no início tem uma ligação forte com a fábrica, mas aos poucos essa ligação vai se perdendo e o clube deixa de ser um grêmio especificamente da fábrica, tanto que depois a fábrica vai ter o seu próprio clube, né, o seu próprio time. E, na verdade, o Grupo América Fabril se espalhou pela cidade e também deu origem a outros clubes, né, colegas nossos, né, o Mevlis, lá no Caju, né, e outras fábricas também da região tiveram seus próprios clubes, como Confiança, que era um clube vizinho aqui da gente. Mas o mais importante é dizer que esse clube rapidamente se desvinculou dessa questão da fábrica ser seu principal alicerce e passou a ser um clube mais do bairro mesmo, da região. E pela localização da sede, que era na Praça Barão de Drummond, e a localização do seu estádio, do seu campo, que era onde hoje é o Boulevard Rio, Shopping Guatemi, né? Na memória afetiva dos mais velhos é o Campo do América, ali era o campo do Andaraí. Então, por essa localidade, Praça 7, né, Praça Barão de Drummond, e o campo Sena Teodoro da Silva com a Barão de São Francisco, o Andaraí passou a ser um clube do bairro do Andaraí, mas também da região, né? E curiosamente, havia também o Vila Isabel, que foi a gente acredita, né? A gente às vezes romantiza um pouco, mas a gente acredita que tenha sido um grande rival do Andaraí, né? Pela proximidade que tinha com a gente aqui. E a gente já tem mais ou menos mapeado os jogos, né? É bom lembrar que o Andaraí saiu vencedor desse conflito. Venceu mais vezes o Vila do que perdeu. Então, João, no contexto daquele Rio de Janeiro, né, o futebol chega no Brasil na década de 1890, né? No Rio de Janeiro chega ali por volta de 1897, talvez, né? É difícil, né? A gente datar com exatidão quando chega o futebol, né? Porque tem vários que se dizem, né, que se arvoram no direito de serem os pioneiros, né? Exato. E uma briga, por exemplo, se o Oscar Cox, né, teria sido o primeiro a trazer uma bola para o Rio de Janeiro, ou se foi o senhor Danal lá em Bangu, né, que era um escocês. Bangu também diz que foi o primeiro lugar a ter futebol no Rio de Janeiro, mas você também tem histórias de padres do Colégio Anchieta, lá em Nova Friburgo, né, que também jogavam futebol como prática de educação física. Então, assim, o futebol ele é um filho da Revolução Industrial, né, e o Brasil, como um país que estava começando a se abrir ao capitalismo dessa segunda revolução industrial, vai receber ferrovias, empreendimentos fabris, e os dirigentes são escoceses, são ingleses, italianos, e vão trazer essa grande novidade. Então, a princípio, o futebol é de elite, né? Mas não significa que os clubes do subúrbio, né, não começaram a surgir ali pelo final dos anos de 1900, né? Nesse contexto, cara, você pode mapear para a gente assim, clubes aqui da região do que a gente chama hoje Grande Tijuca? Além do Andaraí, existiram outros? Como eu falei no início, né?
houve um boom aí de clubes de futebol, clubes esportivos, mas pela rápida popularização do futebol, existiram muitos clubes que até levavam o nome de futebol no seu título, né? Enfim. Então a gente tinha o Confiança, da Fábrica Confiança. A gente tinha um outro clube do Andaraí, né? Esporte Clube Andaraí, ficava na Barão de Bom Retiro, né? Já indo em direção a Engenho Novo, não era Barão de Bom Retiro, se eu não me engano, rapaz. Agora, esse clube ele merece mais atenção, inclusive, né, da nossa parte, embora ele tenha sido um pouco bem mais efêmero, né? O América é um clube que surgiu também na esteira do Haddock Lobo Futebol Clube, que deu origem ao América Futebol Clube, né, na região da Tijuca, o Vila Isabel Futebol Clube, que tinha sua sede na 28 de setembro, no Boulevard, e tinha o campo no antigo Jardim Zoológico, né, no Recanto do Trovador. Também foi um clube que até durou menos do que o Andaraí. E possivelmente a gente ainda vai descobrir outros clubes, né, Fábio, que de repente não foram mapeados ainda, porque, enfim, como a gente falou no início, cara, existiam vários clubes esportivos e depois até da decadência do Andaraí, né, houve também uma segunda demanda de clubes mais voltados para o social, né, mas que também se apresentavam esportivamente, como o Maxwell, como a própria Associação Atlética de Vila Isabel, né, que foi fundada nos anos 50. Enfim, todos esses clubes participaram de alguma forma de algum esporte, né, se não do futebol de campo, mas do futsal, do basquete, do vôlei, entre outras atividades esportivas da cidade, né? Agora, um tema interessante, uma questão interessante a se lembrar é quando tu falas, por exemplo, dos clubes de subúrbio e da coisa ser elitizada, mas também ter a entrada de pessoas, né, de camadas mais populares. Em realidade, a formação de um clube esportivo ou de qualquer agremiação, ela prescinde de algum tipo de capital, né? Então, o Andaraí também tinha os seus tecelões escoceses, ingleses, que ajudaram na fundação do clube, né? Na grana para melhorar o terreno do campo, que era um charco, né? Há evidências que ali era um terreno mais pantanoso, possivelmente devido ali eu não sou da área específica, mas, né, na época ali o morro, a gente tinha o rio que foi canalizado, mas a força da natureza possivelmente sempre vai agir, né? Então, assim, para aterrar ali, fazer um espaço bacana, você demandava de algum tipo de capital, que possivelmente a fábrica, né, as pessoas mais importantes, né, em questão de salário da fábrica, ajudaram, né? Isso serve para todos os clubes, né? Essa ideia de que o clube do subúrbio é um clube pobrinho é uma ideia um pouco equivocada, né? Não tem como ser. É óbvio que existem elites diferentes, né? A elite da Zona Sul é uma, mas a elite do Andaraí é outra, mas efetivamente havia uma elite, né, tanto aqui no Andaraí como em todos os outros bairros do Rio de Janeiro, e aí isso daí é uma outra discussão, né? Assim, essas elites migraram em determinado momento e se concentraram basicamente em bairros específicos hoje. Hoje você tem um recorte maior, né, de bairros mais elitizados e menos elitizados, mas ao longo do século XX essa prática das elites locais era muito, muito forte nesses clubes, né? Havia essa cultura de associativismo, de querer ter um clube, de querer pertencer a algum clube. Isso possivelmente foi o que alavancou o Andaraí até os grandes tempos dos anos 30, 40, e aí começou, de fato, a declinar, né? Você chegou a falar, né, de outros clubes e tal, né? A gente quando pensa no Andaraí, você falando dessa elite andaraiense e tal, fez parte da diretoria do Andaraí, se não me engano, o Ademar Bebiano, né? Exato, fez. O Ademar Bebiano era um dos acionistas, né? Um dos grandes homens dentro do grupo América Fabril, né? E para quem mora aqui no bairro e já ouviu falar da Escola Cruzeiro, né? O Ademar Bebiano era um grande benemérito da Escola Cruzeiro. Quando ele faleceu, inclusive, houve solenidades na escola, né? Foi inaugurado um retrato dele enquanto meio que como um patrono da escola, né? O Ademar Bebiano virou nome de rua, né? No subúrbio, se não me engano, acho que ali em Del Castilho, né? Porque a família Bebiano
ela é dissidente do América Fabril e ela funda em 24, né, 1924, a Nova América, né? A Nova América, Sim. uma fábrica de tecidos, no qual até a minha avó portuguesa trabalhou, Ah, né, é? nos anos 50, 60. A Nova América é um grupo dissidente do América Fabril. E, se não me engano, o Alfredo Bebiano, que era o filho do Ademar, é que faz essa dissidência em 24 e vai lá para Del Castilho, compra aquele terreno e monta a fábrica lá. E possivelmente a homenagem ao Ademar é em Del Castilho por conta disso, né? E, inclusive, isso deu uma desequilibrada no clube na época, né? Mas não teve só os bebianos, né, cara? A gente teve, tanto pro bem quanto pro mal, essas pessoas de elite estiveram presentes no Andaraí, né? Um cara que foi importante, mas que a gente vai vendo fontes e vai analisando, que fez mal ao clube, foi um sujeito chamado Jansen Miller, né? Que foi vereador do Distrito Federal, né? Do município do Rio, foi eleito em 34 pelo Partido Autonomista, que era o mesmo partido do Pedro Ernesto. Esse cara, ele de forma inescrupulosa, vamos dizer assim, ele cede o terreno que pertencia ao clube para a Polícia Municipal, que era uma polícia que foi criada pelo Pedro Ernesto em 34, mas ela acabou em 38. Enfim, porque o Felinto Miller, que era o chefe de polícia da Polícia Civil, ele era muito contra a criação dessa polícia, né? Então essa polícia durou muito pouco tempo. Até porque aqueles anos ali de 34 e 38 foram muito conturbados, né? Enfim, o Pedro Ernesto, inclusive, foi preso, né, por suposta associação ao comunismo. Enfim, são contradições, né, muito interessantes da nossa história, né? Quer dizer, o Pedro Ernesto faz uma polícia que, inclusive, reprimia o comunismo. E ele depois é preso por suposta associação, né, ao Prestes. A história é maravilhosa. E no meio desse caminho, o Jean Zermelha cede o terreno do Andaraí sem fazer nenhuma reunião, nenhum tipo de análise com o clube fica de calça riada, bem dizer assim, né? E em 38 o Andaraí perde de vez aquele espaço, inclusive quem arrenda o terreno é a Associação Atlética Portuguesa. Você falou no início, Fábio, do negócio do mito, né? Tem muita gente aqui no bairro que acha que o clube nem existiu, que Dom é uma lenda, né? E aí, a Portuguesa, quando eu comecei a estudar o Andaraí, o espaço, eu falava para algumas pessoas nas ruas, principalmente os mais velhos, que a Portuguesa jogou no Andaraí. Aí os caras falam assim, esse moleque tá viajando, rapaz, eu tenho 70 anos e não lembro disso. Porque foi nos anos 40, né? Então, assim, para a gente ver como é importante, né, cara? Assim, humildemente falando, o nosso trabalho de resgate de memória é uma coisa muito importante para o bairro, né? E para todos os lugares, assim, né? Pô, interessante demais isso que você está falando. Só que eu vou dar uma recuada para a gente falar da grande campanha do Andaraí, né? O Andaraí ele vai ser fundado em 9, mas ele só vai entrar na Liga Metropolitana em 13. Exato. É isso, né? É o primeiro torneio que ele joga? Não, ele só vai jogar em 14, não é isso? Só joga em 14. Então ele se filia em 13, faz uma série de amistosos e tal, mas não nenhuma partida oficial. E aí ele estreia em 14. Aí ele estreia direto na segunda divisão, né? Ou chega a jogar a terceira, não, né? Não havia terceira ainda em 14. Acho que a terceira é mais ou menos em 1917. Entendi. E aí, já nessa primeira campanha, ele faz, né, uma campanha razoável, né, bem interessante para um time que estava começando, fica em segundo. Só que na época o Campeonato Carioca ele tinha a seguinte regra, né, o último colocado da primeira divisão jogava contra o campeão da segundona, né, o segundo lugar não tinha acesso direto e nem o campeão tinha acesso direto, né. Jogavam uns contra os outros, né? E o último da primeira e o primeiro da segunda, e aí quem vencia o certame ficava. Era uma forma de você evitar que times de grande expressão, né, de grande apelo dentro da elite, da Zona Sul e tal, percam, né, o lugar na elite. E aí o Andaraí vai fazer a grande campanha em 15, né? Que é a hora que ele vai subir, né? Que até o nosso amigo aqui, Kleber... Cara, o Kleber tá lembrando bem. Bate na trave 2 vezes. Fica em segundo lugar, tanto em 13 como em 14. E aí em 15 ganha, né? A segunda divisão. E aí completa, Fábio. Então, vitórias acachapantes, né? De 11, de 7, né? Ganhou os times do
daquela segunda divisão com certa facilidade e foi para o grande jogo contra o Rio Cricket, né? Que Exato. hoje em dia é um clube social, mas é um clube lá de Niterói que jogava o campeonato carioca e era muito forte a presença de britânicos, né? Queria que você falasse Exato. um pouquinho dessa relação, como é que foi essa peleja aí. Para você ver, né? Como tu falaste no início, o Andaraí ele não estaria completando 111 anos. Ele está completando 111 anos. Porque o Rio Cricket ainda existe e eu sou ruim de matemática, né? Mas há quantos anos que a gente é um calo no sapato do Rio Cricket? Né? Porque depois desses 3 confrontos, né, 2 empates, se eu não me engano, em 2-2, e o último confronto derradeiro sendo 4-2 favorável ao Andaraí, o Rio Cricket ele perde a vaga na primeira divisão da Liga Metropolitana e ele não aceita jogar a segunda divisão da Liga Metropolitana de jeito nenhum. Algumas hipóteses, né? Uma delas é que a maioria dos clubes da Liga Metropolitana de fato eram do subúrbio, da Zona Norte ou da Zona Oeste da cidade. E o Rio Cricket, sendo de Niterói, acostumado a jogar com os times do centro da Zona Sul, não aceita esse descenso. Então, desde então, o Rio Cricket fecha o departamento de futebol e nunca mais volta a disputar nenhum jogo, nenhuma partida oficial de futebol, né, de 11 pelo menos. Parece que já na altura o Rio Cricket começa a se configurar como um clube só social. E uma das outras hipóteses que a gente, na provocação, né, que eles usam como desculpa, é que ali estava no início da Primeira Guerra Mundial e que alguns sócios foram convocados a ir à guerra, enfim, por conta lá da participação da Inglaterra e por isso desfalcaram a equipe e tal. Mas, cara, na minha dissertação lá do mestrado, na análise que eu faço dos 11 jogadores, na época não tinha banco de reservas, né? Jogavam os 11 e pronto. Os 11 jogadores que disputam as 2 primeiras partidas, que empatam, e os 11 jogadores que disputam a última partida que o Andaraí sai vencedor, são basicamente os mesmos, né? E do lado do Andaraí também teve ali uma diferença de um jogador ou outro que deixou de jogar uma partida, assim, um desfalque, vamos dizer assim. Então, no fundo, o Andaraí me parece realmente ter ganho dentro de campo, né, o último jogo e, por direito, subiu para a primeira divisão e só foi rebaixado lá quando mudou para a Meia, enfim, também uma outra parte complicada de política, que a gente acha que é uma coisa moderna, né, mas não é. Assim, esses jogos políticos no desporto sempre ocorreram, né? Se a gente Sim, puder falar um pouquinho depois disso, é interessante também. claro. Para ver como é que já era diferente, né, cara, o tratamento, né? Apesar de, como eu te falei, assim, né? Como a gente sabe, os clubes tinham a questão de terem pessoas importantes da elite? Tinham, mas a elite do Andaraí não é a elite da Zona Sul, do centro, né? Não tem a pujança dos clubes de lá. Tanto que, não à toa, se você analisar hoje, os clubes grandes do futebol brasileiro basicamente são de zonas mais abastadas das suas cidades, né? Não foge muito disso. É um ou outro que foge dessa regra. E você tem o grande rival que acaba meio que sendo o porto de todos esses que estão excluídos, né? Por exemplo, o Grêmio é o da elite, o Inter do povão, né? Não, sim, mas assim, essa ideia, né? Essa é a ideia, né? Mas basicamente são de bairros, né, não muito desfavorecidos, né, nessas regiões. Então, Sim. enfim. O próprio Vasco aqui no Rio, né? A gente tem o Vasco na Zona Norte, mas, pô, você tinha uma presença forte ali da colônia portuguesa, né? Isso é Comerciante. fundamental para o Vasco, a colônia portuguesa. Eu acredito que se o Vasco não fosse um clube, não de colônia, mas que tivesse essa apropriação da colônia portuguesa, não teria possibilidade de disputar com os clubes de elite da Zona Sul, né? Uhum. Então, a gente estava falando de política e tal, e a gente está falando de uma época onde a presença do negro no futebol, né, do pobre no futebol, ainda causava certos questionamentos e tal, né? Um grande jogador do Andaraí da época era Chiquinho, né? Negro, dizem, né, que quem viu jogar
os jornais falam de uma grande habilidade, e aí ele é convocado, né, para a seleção carioca, se não me engano, e as pessoas questionam a convocação de Chiquinho para a seleção carioca, para o Campeonato Brasileiro de Seleções, ali pelo final dos anos 10, né? E o Chiquinho, dizem, nunca teve, né, grandes oportunidades na seleção brasileira, né, que estava sendo montada, né, começava a se montar ali, né, de 14, né, em diante, e nunca teve oportunidades grandes na seleção carioca também, né? Então, essa coisa, né? O Andaraí, ele causa o primeiro grande desconforto dos times de elite carioca, né? Eu diria assim. Porque o Bangu jogava os campeonatos cariocas desde o início. Em alguns momentos quiseram reclamar, né? Que o Bangu era muito longe. Sempre se questionou, né? O Bangu era muito longe. O Bangu sempre foi um time com uma quantidade grande de negros, né, e pobres e trabalhadores mesmo da fábrica, né, era claro isso, notório. Só que o Bangu, até os anos 30, quando ele vai ganhar em 33, né, o primeiro título dele, ele não era um time tão competitivo, né? O Andaraí, ele chega na elite carioca, vencendo um time grande, de descendentes de ingleses e, primeiro grande incômodo. E aí, alguns anos depois vem o Vasco, né, causar um grande incômodo. Mas o Andaraí ali já mostrava, né, os primeiros passos, né, que a popularização do futebol ia trazer aqui para o Rio de Janeiro, né? Concorda? Concordo, 100%. De fato, o Bangu também acho, sim, Fábio, tem uma participação importante, né, nessa Claro. questão também de... Na verdade, assim, né, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que ter um cuidado para pensar assim, o que é o racismo hoje, em 2020, o que é o racismo em 1910, né? Se a gente pensar que um negro já jogava futebol, e eu falo disso assim porque a abolição da escravatura é o quê? 22 anos antes? Então, você ter a participação de pessoas que são, com certeza, filhos de escravo, no mínimo filhos de escravo, né, ou netos muito próximos, e que estavam vivendo cotidianamente com essa questão da escravatura, não só com o racismo, não só com a questão de ser negro, mas com a questão de ser escravo, né? Só o fato dessas pessoas ingressarem em agremiações que supostamente, ou não creio que nenhuma agremiação dessas tenha sido fundada por algum negro, justamente pelo que a gente estava falando antes, das elites e assim, né? Fica inviável um negro participar da elite. Inviável eu não digo, mas até existiam negros, por exemplo, Paula Brito, né, que é o nome de uma rua aqui do nosso bairro. Era um cara, né, que era um tipógrafo, era dono de jornal, enfim, mas participar de uma elite esportiva, como fundador, como dirigente, tanto que a gente não vê muitos dirigentes, ou quase nenhum. O Vasco teve um, que foi o Candinho, né? Na verdade, ele foi dirigente até de outros clubes de remo da região, do Boqueirão do Passeio, do Internacional. Eu acho que ele só não foi do Natação e Regatas, mas enfim. Então, só o fato de terem negros jogando, cara, para mim assim, já é uma revolução e tanta, né? Por isso que eu acho que essa discussão, como tu falaste antes, o primeiro, quem trouxe a bola, eu acho que é uma discussão mais romantizada para o Botequim. Mas o fato é que todos os clubes do subúrbio, né, que tinham negros no clube, já é uma revolução, já é um incômodo muito grande. Então, Andaraí, tem essa questão de ter, né, tirado o Rio Cricket do futebol. O Rio Cricket se nega a jogar futebol e nunca mais joga. Aí já é uma coisa importantíssima. Esse fato do Chiquinho também, né, interessante demais, né? E o Andaraí tinha outros bons jogadores, né? Segundo os jornais da época, que eram e são racistas. Ainda assim, apesar de afirmarem que eram bons jogadores, mas tinham sempre uma desculpa para que eles não fizessem parte do scratch carioca nem do scratch brasileiro, né? O Monteiro, que era um outro jogador negro, que faleceu tuberculoso em 1919. O Chiquinho tem eu já te mandei isso, né? Assim, acho que agora eu particularmente não trabalho com essa tecnologia de conseguir espelhar isso, mas tem uma tirinha de jornal do Chiquinho que, num jogo noturno entre o Andaraí e o Vila Isabel, no campo do Vila Isabel, eles fazem uma scratch assim, né, pesadíssima, né? Não se viu o Chiquinho em campo, fazendo uma alusão dele ter jogado mal, mas
era uma penumbra, assim, se fosse negro, então ele não foi visto na noite, assim. Eram coisas bizarras, né, cara, que ainda existem, né? E o pior é isso, né? É que passaram 60 e poucos anos e a gente ainda vê algum tipo de piada pelos veículos de comunicação oficiais, né? Sim, Mas o Andaraí também tem outras coisas. Se você fala do Vasco, né, em 24, na questão da Meia, quando o Vasco tem a resposta histórica, que se nega a participar porque a Meia faz uma inspeção e proíbe 12 atletas do Vasco, está lá na minha dissertação também. Né? O Andaraí também teve 4 jogadores, todos negros, né, que foram proibidos de serem inscritos na Meia. Então o Andaraí também recusa a Meia e fica na Liga Metropolitana. Né? Só que como o Andaraí não tinha a popularidade que o Vasco tinha e nem, né, a questão de chamar comércios, o Andaraí, quando vai para a Liga Metropolitana, ele joga a segunda divisão, em 25. Né? O Vasco é campeão em 24 da Meia e o Andaraí fica em segundo, da Liga Metropolitana, e o Andaraí fica em segundo. Né? O Vasco vai para a Meia em 25 e o Andaraí também, só que o Andaraí vai para a segunda divisão. E o Andaraí é campeão da segunda divisão em 25 e ainda assim não tem acesso para a Série A da AMEA em 26. Em 26 foi um ano morto, o Andaraí não jogou nenhuma competição oficial. Só volte para voltar a figurar entre os clubes mais proeminentes da cidade, né? E de 27 vai até o final dos anos 30. E aí é uma confusão danada, né? Uma porção de ligas vai para lá, vai para cá. sim. Mas O a Andaraí vai participação viver de jogadores negros é importantíssima para o Andaraí. O Andaraí vai viver a grande cisão, né, do futebol brasileiro entre 33 e 37, né? É, assim, nos anos 20, né, nos anos 10, o Andaraí se consolida, né, enquanto um clube bastante competitivo, né? Jornais da época chamam a atenção, mesmo em derrotas, né? E o Andaraí vendia caro as derrotas, da Exato. dificuldade que tinham em bater o Andaraí aqui no campo da Prefeito Cezerdelo, né, atual Barão de São Francisco, né? E aí ele ganha o Campeonato Carioca da segunda divisão. E a outra, e o Kleber também chama atenção, né? Existe o Campeonato dos Segundos Quadros, né? E o Andaraí chega a ser campeão dos segundos quadros. Né? Os segundos quadros seriam os aspirantes, né? Os aspirantes, seriam o time Jogou 2 reserva. vezes, né, nesse início. Sim, ele é bicampeão, né, de aspirantes, eu acho. Exato. E você pode Essa falar um pouco questão. como é que funciona isso? Como é que funcionava esse campeonato de aspirantes? De Sim, segundos sim. quadros? Só para relembrar uma questão, Fábio, Claro. sobre o racismo. Não é curioso que o único jogador do Andaraí que tenha frequentado a seleção brasileira, inclusive ele vai para o Sul-Americano de 20, agora vamos fazer um merchan, hein? É o Di Maria, né? João Di Maria é um zagueiro do Andaraí que deu origem aqui a essa lindíssima camisa que está à venda da Butão Na FC, Otânia. na Otânia, nas lojas mais próximas da sua residência. O Di Maria era branco, era um zagueiro, e ele jogou o Sul-Americano de 1920 pela seleção brasileira. Se eu não estou enganado, é o único jogador do Andaraí que chegou à seleção brasileira a disputar um torneio oficial pela CBD, então, né, Confederação Brasileira de Desportos. Cara, sobre o torneio dos aspirantes, é isso, né? Provavelmente jogadores mais novos, né? Juniores, juvenis, em início de carreira, que jogavam nesses segundos quadros. E muitas das vezes os que se destacavam mais jogavam na mesma temporada nos segundos quadros e por vezes no primeiro quadro, nos primeiros quadros, por questão de lesão, desfalque, qualquer coisa, mas não era reserva, né? O cara ele ia jogar e jogava o jogo inteiro, né? Mas ele pertencia aos segundos quadros. É como se fosse hoje um garoto do sub-20 que se destaca, o time profissional está precisando, o garoto vai e joga no profissional e no mesmo ano ele já joga algum torneio de sub-20, isso é muito comum. Né? Então era mais ou menos assim que funcionavam os campeonatos de segundos quadros. Né? Isso é uma coisa também interessante, né? Como é que o Andaraí conseguiu revelar uma série de jogadores que depois foram brilhar em outros clubes. Né? O time de 23 do Vasco tinham 2 jogadores do Andaraí, né? O Nicolino e o Mingote. Né? O Russinho, depois que fica famoso, que ganha um carro em 29 por ser o artilheiro, tem até uma passagem na música do Noel Rosa, né? Quem dá mais? Fala que o Russinho ganha uma baratinha, né? Que era o Chrysler, o carro popular da época. Também foi cria no Andaraí.
O Tele, que depois foi campeão pela América, Gilabert, entre outros caras, né? O Arubinha, o famoso Arubinha, do Sapo de Arubinha, que enterrou o sapo lá em São Januário, fazendo uma praga de 12 anos. Depois joga no Madureira, né? joga no Bom Sucesso. Aquele famoso Will Strick, né? E o Strick também. Do Andaraí. Foi goleiro do Andaraí, não é? O Kunz, que foi goleiro do Flamengo, também era do Andaraí, era um jovem britânico que veio ser tecelão aqui no Andaraí. E aí vai, cara. Assim, E o famoso Dondon jogou nos segundos quadros do Andaraí em 31. E aí em 32 ele entra para os primeiros quadros e fica até 38. Titular absoluto. Beck do Andaraí, famoso Dondon da música do Ney Lopes, né? Que ficou famosa com Zeca em 87, se eu não me engano, do disco Patota de Cosme. Isso aí, na voz do Zeca, né? Exatamente. É muito interessante isso, né? As pessoas... o Ney Lopes já falou isso, né, em entrevistas, que ele realmente foi amigo do Dondon. O Dondon morava na rua Dona Maria, que seria a antiga aldeia campista, né? E era um jogador do Andaraí e tal, mas se destacava muito nas gafieiras, na sede social do Andaraí Atlético Clube, que era onde hoje é a Parmê, ali da 28 de setembro, né? Exato. Era a sede social do Andaraí, né? E o campo onde é o atual Boulevard Shopping, né? Antigo Iguatemi. O pessoal está pedindo aqui para você falar um pouco dessa rivalidade aqui do Vila Isabel Futebol Clube, né, contra o Andaraí Atlético Clube. O time dos raios de sol contra os jaquetas verdes, né, que era o que os jornais falavam, né? E aí o Kleber chama a atenção aqui que, acho que em 13, né, você tem um jogo onde ocorre uma pancadaria entre os times, né? Na verdade, foram várias pancadarias, né? Foram vários tururus. Conta um pouquinho. Esse de 1913 que o Kleber se refere, se eu não me engano, é o primeiro jogo desse confronto que durou até 38, né? Em 38, não, em 40 já quando os dois já estão sem a liga principal da Liga Carioca profissional, eles estão na subliga profissional, onde a Portuguesa jogou, Jequiá, Esporte Clube Brasil, o último encontro também acho que termina com 3-0 para o Andaraí, que também é o placar do primeiro jogo. É como a gente falou no início, né? Assim, é natural que houvesse uma rivalidade, né? Dois clubes muito próximos, de bairros diferentes, com nomes diferentes, mas que se entrelaçam ali, né, cara, nas ruas, nas praças, né? Disputa de identidade local, né? Que tem até hoje, né? Tanto pessoas que moram no Andaraí dizem que moram em Vila Isabel por uma questão de suposto status ou não, né? Como ao contrário também, né? O que deve ser bem mais difícil. Mas o fato é que o Andaraí ele realmente começa em 13, né? Na Liga, como bem lembrou o Kleber, Filhinho em 13 já joga assim em 13, e o Vila Isabel fazia também. Acho que o Vila Isabel nem fazia parte, cara. Isso aí foi um amistoso em 13 e o Vila Isabel entra na Liga em 14. E assim, eu não tenho. Cara, eu acho que o Raimundo tem aqui os dados, né? Não sei se a galera tá tão curiosa assim, mas o fato é que o Vila era o nosso freguês, cara. A gente ganhou muito mais do que perdeu e ocorreram alguns empates também, né? Agora, sobre as brigas, né, os sururus, tem uma questão que volta ao tema de ser suburbano, ser periférico, ser da Zona Norte, que não acontece só contra o Vila Isabel, acontece contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Bangu. Geralmente, os jornais vão relatar que o público no Andaraí ele é mal educado, não tem educação esportiva, não é da tradicional família brasileira, né? Enfim, desses negócios aí que a turma inventa para diferenciar. Então, era normal que os jornais relatassem que a torcida invadiu o campo, teve pancadaria entre torcedores, não aceitaram o resultado, entraram no gramado. Tem relatos de, inclusive, torcedores do Andaraí correrem atrás do árbitro que se foi se esconder em casa, as pessoas armadas, a esposa do árbitro teve que acalmar a galera.
Enfim, também relatos de que os próprios jogadores do Andaraí seguraram os torcedores para eles não baterem no árbitro. Enfim, são várias histórias que a gente pode e vai lançando aos poucos, né, na nossa página aqui do Pelas Ruas, curiosas não só sobre o bairro, mas também sobre essa agremiação, né, cara, que representou muito bem o nosso bairro. Mas a rivalidade era basicamente essa, né? Os campos, eram dois estádios, dois campos de futebol muito próximos um do outro, disputa de identidade, de narrativa. É, Basicamente todo ano haviam dois confrontos, né? Jogo de ida e volta. A gente imagina que devia ter uma movimentação bacana ali entre a Praça 7, o Andaraí e para lá do Jardim Zoológico, né? Devia ser bem interessante. Inclusive É, até em questão de carnaval, né, cara? De blocos, enfim. É coisa que não termina até hoje, né? sim, essa rivalidade existe até hoje, né? Existe entre as escolas de um determinado bairro contra de outro. Existe já foi pior, né? Já foi bem mais profunda, mas ainda existe, né? Essas rivalidades. É interessante o seguinte, né? A gente ainda precisa estudar um pouco mais isso, né, João? Mas a gente está chegando à conclusão, né, de que talvez também tenha uma questão das origens dos clubes, né? O Vila Isabel talvez fosse de uma classe média, né? Um pouco mais com uma questão econômica um pouco mais favorável, né? Dos seus primeiros jogadores brancos da classe média, quiçá estudantes, enquanto o Andaraí já era um clube mais operário e tal. Mas isso aí a gente ainda precisa mergulhar um pouco mais nas fontes, né? Mas assim, também é uma realidade muito, muito forte, né? A gente fala aqui dos clubes de subúrbio, você estava falando dessa questão da elite, né? O Riachuelo, por exemplo, o primeiro campeão da segunda divisão, né? O clube dos irmãos Joper, né? Era um clube considerado de pessoas requintadas, de boa educação, né? Tinham amizades com os clubes da zona Sul. Então você tinha esse perfil diferenciado, né, também, né, dentro desses clubes, aquilo que você falou. Elites de bairro, né, existiam várias, né? Agora, explica uma coisa, o João, a gente pode dizer que o futebol profissional matou o Andaraí, como matou outros clubes, ou não necessariamente uma coisa está relacionada a outra? Eu acho que não. Eu não acho que seja o futebol profissional que matou o Andaraí, né? Eu acho que a forma do capitalismo, principalmente no segundo pós-guerra, né? E o Andaraí vai definhando ali quase que no começo da Segunda Guerra, ele tem a ver justamente com assim, não permitir que no mesmo local, no mesmo espaço, a disputa seja democrática, né? A disputa ela vai ter que priorizar aos mais ricos, né? Aos que têm mais poder, enfim, de investimento. E esse poder de investimento, como até hoje, ele geralmente, né, ele acontece em detrimento do empobrecimento de outros, né? Isso é uma questão social, de fato. Então, a gente tinha milhões de clubes espalhados pela cidade e esses clubes vão definhando porque, primeiro, essas elites vão migrando, né? Então, o cara que investiu no Andaraí, na fábrica, lá no início do século XX, nos anos 40 ele já não está no Andaraí, né? Então, isso também tem muito a ver com essa questão do capital, cara. Não tem como, não é? Isso está acontecendo hoje a nível nacional, né? A gente vê a discrepância de alguns clubes para outros, né, em determinado momento, né? A tal da espanholização do futebol. A gente vê como isso é comum na Europa, né? Assim, clubes fortíssimos e outros que não têm poder nenhum, né? De aquisição de jogadores, enfim. Então, assim, não é só propriamente a questão do profissionalismo. Por quê? Porque já existia essa diferença, né, no amadorismo marrom, já existia essa diferença de tratamento por parte da imprensa, já existia essa diferença de tratamento da onde os jogos iam ocorrer. Geralmente, quando a coisa era mais decisiva, eles jogavam nos campos dos clubes da Zona Sul. A desculpa que o público dos clubes da Zona Norte era violento, então não podia haver ali um jogo decisivo, porque, enfim,
é um processo natural que aconteceu, natural não, um processo que tem a ver com essa questão do capitalismo, né, das elites migrarem para bairros específicos e abandonarem as suas raízes, né, cara? E é um processo que acontece até hoje. A gente vê muitos clubes que foram fundados por pessoas da elite local e que acabaram, né? O Vila Isabel é um deles. A gente falou e a gente escreveu recentemente sobre o Vilinha, né? O Vilinha foi fundado por aposentados, cara, da Marinha, do Exército, pessoas de alta patente, coronel, major, enfim. E o Vilinha teve uma vida social ativa nos anos 50, 60, 70, Miss Brasil, que foi quinto lugar no Miss Universo, entre outras coisas, assim, era a nata da sociedade, né, de Vila Isabel, que não existe mais, né? Essas sociedades não existem mais. O próprio Renascença, né, clube aqui do Andaraí, que foi fundado no Lins, mas rapidamente veio para o Andaraí, era um clube de negros, que tinha um capital favorável, né? Só que por serem negros não eram aceitos em clubes de elite. Mas olha que louco, o Rena por algumas vezes fez festa de fim de ano no Salão Nobre das Laranjeiras do Fluminense. Quer dizer, não podia ter sócio do Fluminense. Mas desde que pagassem para usar o salão, lá estavam todos os sócios do Rena, todos negros, enfim, usando uma vez por ano o sonhado Salão Nobre do Fluminense, né? Quer dizer, então o sumiço do Andaraí de outros clubes, não só na cidade do Rio de Janeiro, na minha opinião, tem muito a ver com isso, na verdade. Isso é determinante. É muito interessante, né, que na última década, assim, na elite do futebol carioca, né, o Andaraí ainda fica num vice-campeonato, né, em 34, né, pela liga que o Botafogo joga, né, o Botafogo é tetracampeão, né, de 34, não, de 33, 37. 33, 34, 35, 36, né, ele é campeão, ele é tetracampeão carioca. Ainda numa liga amadora, né? Aí o Andaraí migra para a liga profissional, né? Não, liga amadora dentro. Essa liga era mista, na verdade, né? Ela se dizia amadora em 33, 34, em 35 ela muda de nome e fica 35, 36 e até 37 como uma liga mista, né? Uma liga híbrida, assim bem dizer. Aceitava clubes que se autodenominavam profissionais e clubes que se autodenominavam amadores. Já a questão aí nos anos 30 não era sobre defender amadorismo e profissionalismo. Por isso que eu estou falando que o profissionalismo não é o que determinou a queda do Andaraí. A questão aí era disputa de poder, né? Havia a CBD, que supostamente defendia o amadorismo na família Guinle, e havia a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, foi fundada ali também no início dos anos 30, que disputava essa narrativa de poder do futebol nacional, cara. E isso aconteceu em várias capitais, né? Tanto que essa liga suposta amadora e a suposta profissional, elas tinham o mesmo caminho nas capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Era uma disputa de poder, cara. Não era bem que a CBD era favorável ao amadorismo. Era uma disputa de poder de fato, né? Como rolou depois em outros episódios, né, cara? A própria Copa União de 87, essa própria tentativa recente de alguns clubes de fazer um campeonato diferente, né? Que acho que no Rio só o Flamengo e o Fluminense participaram, né? E já até acabou esse campeonato, já até me foge o nome do campeonato. Essas coisas, cara, acho que de tempos em tempos vão acontecer. Foi a Liga, né? A Primeira Liga. Primeira Liga, exatamente. Isso aí, o Clube dos 13, né? Enfim, isso possivelmente não vai parar por aqui na história, né, cara? Vai ser uma coisa meio que cíclica, assim. Então, aproveitando aqui, o Kleber, né? Respondendo aqui ao Kleber. Kleber perguntou se existe algum trabalho para o clube voltar às atividades. Acho bastante viável e sonho com isso. Cara, a gente também, mas da nossa parte, sem condições. Nós não temos como gerir esse processo de volta do Andaraí, né? A gente recentemente acompanhou a volta do Engenho de Dentro, né? Que também é um clube bastante icônico ali no Grande Meier, e o pessoal está tentando voltar, mas tentou voltar com o futebol de salão, né? Com as divisões de base do futebol de salão e tal. Alguns clubes estão investindo nos e-sports, né? Que são os esportes eletrônicos, né? Os gamers, né? E estão ou investindo no futsal. Cara, a gente não sabe de nenhuma iniciativa relacionada ao Andaraí. E ele também pergunta sobre os troféus e tal. Cara, seguramente existe alguém por aí
que tem alguma coisa do Andaraí. A gente nunca entrou em contato. Um dos maiores colecionadores de artigos do Andaraí, que eu tinha notícia, foi o Raimundo Quadros, que também era diretor cultural lá do São Cristóvão, um grande pesquisador aí desses clubes, né, de bairro, faleceu. Eu tenho uma flâmula dos 50 anos do Andaraí, que eu consegui no Mercado Livre. Eu acho que se bobear alguém tem uma ou outra carteira de sócio, porque é bem possível que alguém tenha ficado com alguma coisa, já que o clube ele se extingue lá nos anos 70, né, que é um tempo razoavelmente curto. Mas até o momento eu só achei essa flâmula jogando o nome Andaraí aleatoriamente no Mercado Livre, aí me veio essa flâmula. Peguei na hora. E o Digão tem uma flâmula Digão, também. Digão tem uma flâmula. Digão da Folha Seca tem... Oi? Ele conseguiu de um narrador, né, esportivo, não foi? Foi, cara. Me foge o nome agora do narrador esportivo que ele conseguiu. E aí... Várias flâmulas interessantíssimas que ele tem. Inclusive de outros clubes também que não existem mais, enfim. Fidalgo, sim, do Meia, de Madureira, que se fundiu com o Magno, que deu origem ao Madureira Atlético. Ele tem do Madureira Tênis também. Enfim, ele tem uma série de flâmulas. Então, Kleber, assim, a gente não sabe dos troféus do Andaraí. A gente tem uma ideia de como eram esses troféus. Por exemplo, se a gente for ao Flamengo, a gente, por exemplo, vai ver como era a Taça América Fabril. Né? Era uma taça disputada aqui, era uma taça de bronze, se não me engano, ofertada pela América Fabril. 4 times participavam, geralmente era Andaraí, Vilas, Mangueira e Flamengo. E Mackenzie ganhou uma, não ganhou também? Mackenzie tem uma do torneio início, né? O Andaraí ganha em 24, exatamente. Aí você pode tentar ir na sede desses clubes e descobrir mais ou menos como é, mas a gente não tem nada desse, a gente adoraria, né? Mas é muito comum, cara, que sumam, né? E, infelizmente, assim, eu estava fazendo um trabalho de pesquisa num outro clube, não vou citar o nome, mas era um clube social aí da Zona Norte, e eu ia lá fazer uma pesquisa, e aí a pessoa falou, olha, sobre essa época específica não temos nada, porque todas as direções que vieram levaram um pedaço do clube consigo, né? Então entrava uma chapa, fazia todo um trabalho, aí quando essa chapa perdia, levava troféu, levava certificado, enfim, é uma prática que a gente tem aqui no Brasil, né? A administração não fica pro próximo, né? E a história que comprar a flâmula de você. Não, isso aqui faz o seguinte, se ele arrumar uma sede e um diretor rico, a gente volta com o Andaraí e ele ganha a flâmula de presente. Com certeza. Meu amigo, a gente está fazendo essas lives também, né, para entreter, né? Acho que é sempre gostoso a gente falar de futebol, mas a gente também está com uma preocupação que são as eleições, né? O coletivo ele não apoia diretamente nenhum candidato, mas a gente tem, obviamente, ideias para a melhoria do bairro. E aí, como a tua área é educação física, né, história do esporte e tal, queria saber de você, né? Você como morador do Andaraí, né, como um profissional de educação física, como é que você vê a questão do esporte e lazer aqui, cara? O que você acha que pode ser feito aqui para melhorar essa questão? Cara, em primeiro lugar é refletir sobre os espaços do bairro, né, coisa que a gente já faz lá no coletivo, e que é uma reclamação antiga, né, cara, até do Amaraí, né, da galera dos anos 80, né, que o nosso colega Marcelo faz parte, né, do nosso grupo de hoje. O bairro não tem uma praça, né, cara? Isso é uma questão muito importante e que possivelmente trava que ocorram projetos de esporte e lazer na região. Mas não justifica tanto, porque a gente tem, por exemplo, Praça Nobel, né, que é aqui ao lado, né, no Grajaú, que com certeza atende pessoas do Andaraí, né? Mais uma vez a disputa de narrativa de espaço, enfim, poderia ser tranquilamente usada em favor do Andaraí. A gente tem o Flor da Mina, né, que já era difícil o incentivo, e assim, né, como você falou, a gente não tem apoio a nenhum candidato, mas de fato, o que está aí, nada fez pela questão cultural, né?
E a questão cultural está diretamente envolvida com o esporte e lazer. Então, assim, o Flor da Mina poderia receber incentivo, um espaço para funcionar como um local de atividade para os jovens, né, não só da comunidade do Andaraí, né, do morro, mas também pelas pessoas do asfalto, inclusive fazer essa conexão, não só tendo em vista que é o mesmo nome do bairro, o nome da favela, mas tendo em vista que uma direção possível, né, para melhorar a vida de todo mundo, né, não só a vida social, mas enfim, a economia do bairro, né. O Andaraí é um bairro de passagem, né, cara? Um bairro dormitório é um bairro de passagem, né? É assustador como a gente vê morador de rua no Andaraí, né? É um bairro que ninguém trabalha no Andaraí. O Andaraí não tem um centro comercial, né? Assim, tem um espigão, mas assim, é muito pobre, né? Tanto que as lojas vão e vêm com uma frequência assim impressionante. Então, em primeiro lugar, seria a gente tentar ter um espaço, né? Que às vezes é um espaço que não está sendo bem usado, uma casa antiga, um prédio antigo. Na Rosa e Silva a gente discute sobre isso, né? Para ser uma praça do bairro, né? Que aí teria a possibilidade. E em segundo lugar, é incentivar os clubes que já existem, a escola de samba, o Flor da Mina, ou os clubes que já existem, né? O Rena. O Rena, hoje, possivelmente, cara, eu posso estar falando de supetão, mas se sustenta através da questão do samba do trabalhador, né? E dos eventos de fim de semana. Mas o Rena tem uma quadra, o Rena tem um espaço. Será que não é possível fazer uma transação aí, público-privada, para incentivar o esporte na região? Inclusive, né, cara, desculpa te interromper, mas você falou do Rena, para não perder, o Rena, ele forma atletas da ginástica rítmica, né? Chegou, inclusive, no ano passado a ter uma equipe indo para a Europa, né, disputar um torneio. Então, assim, não é de se desprezar, né, o trabalho, né? Exatamente, então, né? O próprio espaço ali do tijolinho, né, cara? É um espaço, iluminação precária, quer dizer, não há um mínimo investimento, né, cara, na região. Então, assim, essa questão da praça seria muito importante, e principalmente fortalecer as agremiações que já existem, né? Tanto como eu falei, do Flor como do Rena. Enfim, para que não aconteça o que vem acontecendo em tantos outros bairros, cara, os clubes fechando, né? Não só pelo subúrbio, mas às vezes até pelo centro, né? E pela zona sul, mas principalmente no subúrbio, né? Onde a gente sabe que a população tem menos capital para investir, para se associar, ser sócio, né? Se associar a algum clube, enfim. Então essas políticas são muito importantes, cara, né? Enfim, melhoraria tudo, né, no bairro, cara. Melhoraria a limpeza do bairro, melhoraria a economia do bairro, enfim. E a gente vai, com certeza, reivindicar isso sempre para o próximo candidato que vier, tanto o prefeito como os vereadores, né? É importante também lembrar, a gente, como você falou, não faz campanha para ninguém, mas a gente tem que ficar atento, cara, né, para quem vai dar atenção aqui. A gente tem que pensar na cidade como um todo, mas o vereador ele tem essa função, né, de às vezes ter um olhar com mais carinho para determinadas regiões que não tem esse olhar carinhoso por parte da prefeitura, né? Outra coisa interessante que a gente está batalhando aí é que o Andaraí, dessa região nossa aqui da Tijuca, né, é o único bairro que não tem a data, né, uma data festiva oficial, né? Mais uma iniciativa aí do nosso coletivo, né, do Filhos de Joana, para que isso ocorra, né? Passe a acontecer, se Deus quiser, a partir do ano que vem já presencial na rua, enfim. Pô, com certeza. E essa história do próprio clube, né, cara, do Andaraí Atlético Clube, ela com certeza vai ter um resgate de memória melhor ainda se a gente conseguir fazer uma política bacana de esporte e lazer no bairro, né? Não há dúvida. Porque a gente vai poder, inclusive, trabalhar com essa questão da memória do bairro, da memória esportiva do bairro. Para muita gente não sabe, né? Molecada não sabe, às vezes alguns coroas não sabem que a gente teve aqui um clube importante para a cidade, importante para o cenário esportivo carioca. O Maciel aqui, ele está falando, tem um espaço grande assim quando entramos na Rosa e Silva, vindo da Paula Brito. Ele está falando da ruína, né? Das ruínas da antiga Hidroesb, né? Que muito antigamente era estamparia, ali nos anos 40. Cara, eu já ouvi um papo, sim, de que há alguma ideia de se criar alguma coisa ali para esporte e lazer, né? Mas
Até o momento nada se concretizou, né? Eu concordo com você, acho que é uma área subaproveitada e a ocupação daquele espaço poderia trazer muitas melhorias, né, para uma área que está muito, muito abandonada. Pessoal, a gente daqui a pouco vai cair, então a gente vai encerrando a live. Vou deixar aqui a Otaner Roupas, está aqui no Instagram, está vendendo essa camisa aqui, né, idealizada aí em grande parte pelo camarada aí, o João, que pesquisou, achou fotos, fez todo um trabalho de pesquisa atrás dessa camisa, que foi do Andaraí na década, entre 1919 e 1920, né, João? Utilizada mais amplamente em 20. E o Otaner fez, o Renato, né, da Otaner, fez um trabalho maravilhoso aqui, camisa de algodão, tá disponível lá. Se você não... Na internet, para mim, é difícil. Então, tá na Botão Futebol Clube, lá no Boulevard Rio. E parte da venda da camisa vai para um evento, né? Vai para uma caixinha, onde vai ajudar muito o evento, né? Tomara que ele aconteça ano que vem, para que a gente possa comemorar os 174 anos do bairro do Andaraí, agora oficializados, né? A gente está nessa luta aí por oficializar esse aniversário. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. João, encerre aí. O que você tem mais alguma coisa para falar, meu amigo? Primeiro, te agradecer aí, cara, pela apresentação da live. Mais uma vez, um prazer muito grande, cara, a gente papear. E hoje ela está muito mais cheia aí, né? A gente está conseguindo trocar, comunicar com as pessoas, isso é o nosso objetivo. Enfim, cara, e a camisa é mérito nosso, né? Mérito do coletivo Filhos do Joana, que é um grande avanço aí para o nosso bairro. Sem o coletivo nada disso seria possível, né? Nem a camisa, nem esse movimento todo que a gente está fazendo aí, cara, de resgate de memória, né? E a gente deixa também, de alguma forma, contribuição para pessoas que estão nos assistindo, que não são do Andaraí, procurarem, de participarem de forma mais ativa nos seus próprios bairros, nas suas localidades, para que a nossa cidade volte a respirar com um ar mais puro, a cultura, né, o esporte, o lazer, que estão bem caídos aí, caramba, principalmente na região norte, né? A gente espera que no futuro muito breve a gente possa voltar, né, ter tranquilidade aí, poder fazer as nossas coisas e ter orgulho, né, principalmente. Acho que isso é mais importante. Para quem mora nos lugares, a gente ter orgulho, bater no peito e falar que mora em tal lugar com orgulho, isso é muito legal. Sem dúvida. É isso, moçada. Sigam a gente aí, continuem seguindo a gente, enfim. Perguntas podem fazer sempre nas nossas redes. Estamos à disposição. Com certeza. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Agradecemos aí a presença de todas e todos. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. A gente adorou fazer essa live. A gente é fanático pelo Andaraí. E, na verdade, esse coletivo, né, João, ele começa por conta do Andaraí Atlético Clube, né? Verdade. A gente fez amizade no Viradão Suburbano de 2019, porque eu estava com uma camisa do Andaraí Atlético Clube e ele queria saber onde eu comprei a camisa, e aí começou um papo e a gente começou a pensar, né? Poxa, como é que a gente pode valorizar a nossa região? E aí entrou só mais gente boa pra caramba aí para nos ajudar nesse movimento. Obrigado, a live vai ficar salva, repassem para os amigos aí, e a gente está aqui à disposição de vocês. Falou? Boa noite para vocês, ótima semana e viva Andaraí. Valeu. Viva Andaraí, um abração. Valeu, cara, abraço. Valeu.